Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Como vão? Tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui fazendo essa filmagem para podermos falar sobre os nossos diáconos, diaconisas. Está chegando o dia da eleição e aqui na igreja nós definimos os nossos diáconos e diaconisas pela escolha das pessoas. Nós temos hoje um diácono, 5 diaconisas. Esses já vinham exercendo essa função, já vieram com essa função de alguma outra igreja de onde vieram. Decidiram continuar exercendo a função, alguns abdicaram ali do seu cargo, e estes que escolheram continuar como diáconos, estão exercendo essa função, exercer até o fim desse ano, e desde já nós rendemos nossos agradecimentos a eles. Mas aqui na igreja nós vamos estar escolhendo, dia 1º de dezembro, na festividade da igreja pela manhã, você que é membro da Crucificados com Cristo vai estar escolhendo os diáconos. Você vai observar alguns critérios que nós vamos trazer aqui, deixar aqui todos eles claros. Quero deixar claro também que se caso você que está me ouvindo for eleito, você precisa exercer esses cargos aqui com maestria, com alegria, essas funções aqui, essas qualificações, e precisa também, você que quer ser diácono, diaconisa, que quer receber essa incumbência, que Paulo ele vai colocar como algo de grande valor diante de Deus, você vai observar o que precisa ser realizado e já começa a realizar. Na verdade, nós primeiro fazemos para depois nos tornarmos, e é o que a igreja vai estar fazendo também. Esses diáconos também, eles vão ser escolhidos como um conselho disciplinar, eles vão representar a igreja em um conselho que, quando tiver alguma decisão mais importante a ser tomada, alguma questão acerca de disciplinas, por exemplo, de algum irmão que tenha cometido alguma falta, esses vão ser aqueles trazidos a serem, a conversar sobre a situação para poder estar definindo o futuro daquela pessoa e também cuidando daquela pessoa. Então, nós vamos estar tratando de todos esses detalhes, todos esses assuntos aqui, e eu queria que você, neste momento, abrisse seus olhos e visse comigo aqui tudo isso que nós vamos estar falando e transmitindo aqui durante esta filmagem, tá bom? Antes de mais nada, claro, vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abri-las no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, dos versículos de número 1 até o versículo de número 6, onde nós vamos estar fazendo a leitura ali de algo que aconteceu na igreja primitiva, quando tudo aquilo ali começou, quando os primeiros diáconos, eles foram ali escolhidos para estarem servindo a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Vejamos que os apóstolos perceberam naquele momento ali que a questão das distrações dentro da igreja não poderiam ser trazidas a eles. Era uma obra necessária, uma obra social necessária, é necessário cuidar ali daquelas viúvas, mas eles perceberam que se eles fossem partir para isso, eles não estariam fazendo a parte principal, que era o ministério da oração e da palavra. Principal, não no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de ser algo que precisa, os líderes precisam estar ali presos e voltados ao estudo da palavra, a ministração da palavra, porque a pregação da palavra é o ministério mais importante da igreja, e as outras funções precisam também ser exercidas. Por isso, a escolha dos diáconos. Foi ali dito como deveriam ser aqueles homens, a multidão, a igreja ali reunida aceitou aquilo, e foram trazidos ali 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus para exercer isso, e aqui na igreja é o que nós pretendemos fazer também, que você, como membro dessa igreja, possa escolher homens e mulheres cheios do Espírito Santo para poderem estar aqui representando a igreja, representando o serviço
serviço e fazendo a vontade do nosso Deus. Amém? Então, eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos estar falando aqui. Nós vamos estar falando sobre os pré-requisitos, algumas qualificações que os diáconos precisam ter, e você vai observar isso nos irmãos. Você já observou isso, e no dia 1º nós vamos estar escolhendo os nossos diáconos e diaconisas aqui da igreja. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, as qualificações. Ele tem que ser digno de respeito, ter boa reputação, tanto de dentro quanto de fora, né? A igreja o reconhece como alguém que tem integridade, alguém que não tem vícios, e os de fora também. Tá? Essa integridade é aquela pessoa que diz e cumpre o que diz. É uma pessoa que tem compromisso e cumpre os seus compromissos. É uma pessoa que, mesmo as pessoas que não são cristãs, veem que ele tem uma boa reputação. E é uma pessoa que está afastada de vícios, seja de álcool, cigarro, de jogos. Hoje em dia, os jogos, infelizmente, estão uma facilidade muito grande, os jogos eletrônicos, e tem muitas pessoas que estão presas nesses vícios, e nós temos que observar se essa pessoa é presa nesse tipo de coisa, tá? É uma pessoa que tem que ser honesta também, não pode ser cobiçosa, uma pessoa que paga suas dívidas. Talvez nós não vejamos isso nitidamente, mas se há algum boato, alguma coisa que nós possamos perguntar e conversar com uma pessoa a qual nós queremos estar elegendo como diácono ou diaconisa, em sabermos se ele não está emaranhado ali em dívidas, se ele consegue administrar bem a sua parte financeira. Ele tem que ser uma pessoa que seja equilibrada, tenha controle, ser manso e humilde de coração, conforme Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, e também suas casas, suas famílias são exemplares, tá? Se é um marido, cuidar bem da sua esposa, se é a esposa, cuidar bem do seu marido, e ter os seus filhos ali sob submissão. Claro que nós entendemos que há maridos que não são cristãos, há filhos que cresceram e tomaram suas próprias posições, e isso tudo nós entendemos. E claro que mesmo nessas situações, a mulher, por exemplo, para ser uma diaconisa, ela tem que cumprir aquilo que 1 Pedro vai dizer para nós, que a mulher ganha o seu marido ali sem palavras. Isso é muito importante. Agora, o mais importante para ser um diácono, para ser um líder, para ser uma pessoa que vai exercer alguma função na igreja, é ter uma vida de oração e devoção ao mestre, não somente na igreja, mas também em particular, e principalmente em particular. Tem que ter uma vida devocional, uma vida voltada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida que possa estar desenvolvendo ali as coisas que Deus tem preparado para ele. Bom, e aí essas pessoas, todos os cristãos devem ter isso, tá, irmãos? Que eu estou falando aqui, os diáconos especialmente, mas todos nós como cristãos devemos ter isso aqui. Nós temos que ter alguns cuidados. Primeiro, com redes sociais. Hoje em dia, claro que a Bíblia não ia falar de redes sociais, mas hoje nós precisamos falar sobre isso, a nossa vida gira em torno disso, nós usamos o tempo todo o WhatsApp, Facebook, Instagram, o YouTube, inclusive você vai estar vendo esse vídeo agora no YouTube, para a gente aproveitar as ferramentas, para não ocupar muito espaço nos telefones, por exemplo, mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas postagens, como nós estamos postando. Hoje em dia há uma luta muito grande para se adquirir ali seguidores, compartilhamentos, curtidas, e nisso muitas pessoas têm se envolvido com sensualidades, tem colocado coisas que não condizem com o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você, se você pretende ser um diácono, você que é uma pessoa que vai estar elegendo o diácono, uma diaconisa, você observe e tem observado durante todo esse período as redes sociais dessa pessoa. Tem que ter uma vida pública, essa pessoa agora se torna uma pessoa pública, sua família é um espelho para a igreja, sua vida é um espelho para a igreja, o diácono precisa ser exemplar, mesmo não só ali, mas também no trabalho, na escola, onde quer que ele esteja, e também ser um exemplo nas funções da igreja, naquilo que a igreja percebe nele, ele é exemplar na questão dos dízimos, ofertas, na questão das presenças, no engajamento nas atividades que acontecem dentro da igreja, tá? Então, isso é extremamente importante de um diácono, de uma diaconisa, ele, para ser eleito como diácono e diaconisa, ele precisa estar exercendo tudo isso aqui, certo? Então, vamos ver agora algumas das principais funções que esses diáconos e diaconisas eles vão ter para que nós possamos acompanhar e ver. Se você for eleito, você vai estar cumprindo isso aqui. Se você não for eleito e é um cristão, também pode fazer isso. Quem sabe da próxima vez você, como membro da Crucificados com Cristo, seja eleito para exercer o diaconato de uma maneira especial. Primeiro, receber bem os visitantes, isso faz parte da vida de todos nós. Percebamos que
na igreja, tem muitos que estão na igreja pela boa recepção, por terem sido recebidos de uma maneira especial, pessoas que vêm feridas, machucadas, eles precisam ser bem recebidos, e os diáconos precisam estar fazendo isso da melhor maneira possível. Os diáconos também cuidam do patrimônio da igreja, vê a questão das cadeiras, dos bebedouros, vê a questão dos banheiros, o uso da eletricidade na igreja, ter esse cuidado especial. Eles também servem aos dirigentes, aos pregadores, levam água quando precisam, tá? Estar atento às necessidades das outras pessoas dentro da igreja, a questão da limpeza e conferência de itens de uso diário, conferir se tem copos, se a água está ali completa, se tem papel higiênico nos banheiros. Essa situação também é uma questão que os diáconos precisam estar observando diariamente. E, claro, como nós já dissemos, está nas atividades da igreja, cultos, escolas bíblicas, nos matutinos, nas reuniões, nas consagrações e nas visitas também, que é uma obra da igreja. Existem também o direcionamento dos visitantes, é uma questão da recepção também, verificar a ordem em relação às crianças, quando houver crianças bagunçando, chegar perto da criança, chamá-la e colocá-la junto com seu pai, explicar para o pai que aquele não é o momento da criança estar criando aquele tumulto ou aquela situação, brincando ali dentro da igreja. Há um momento para isso, então ela vai ser direcionada a isso, tá? Auxiliar também nas orações e orar pelas pessoas. Os diáconos precisam e devem fazer isso. E fora do templo, quais são as funções do diácono? O diácono não é diácono da igreja somente para servir no templo, ele serve também fora. Então, ele vai tratar dos enfermos, ele vai estar ajudando com mães que tiveram filhos recentemente, ajudando ali no cuidado da casa, no cuidado com a criança, nas roupas, alguma comida, alguma coisa assim a ser feito. Também vai estar auxiliando pessoas deficientes, pessoas que se acidentaram, por exemplo, idosos. Os diáconos precisam fazer essa obra, é uma obra que o diaconato da igreja tem que estar exercendo com grande alegria, e também visitar novos convertidos, pessoas que estão fracas, pessoas que não têm aparecido na igreja. Essas são as principais funções fora do templo. E, como eu disse no início, Paulo, ele qualifica isso. 1 Timóteo 3,3, ele diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Servir como diácono é algo especialíssimo diante de Deus, diante do Senhor. Por fim, aqui, já que você observou tudo isso, viu a situação que esses diáconos também serão o conselho ali de disciplinar da igreja, tá? Nós vamos estar agora escolhendo 6 pessoas que você acredita que vão estar te representando, que vão ser os novos diáconos e diaconisas da igreja. Como é que vai funcionar isso? Quero orientar você aqui como é que nós vamos fazer. Tá? Aqui nós vamos ter uma cédula no dia 1º, que você vai pegar essa cédula, nós vamos estar escolhendo nossos diáconos, né, que vão estar ali exercendo a função de 2025 para 2026, na verdade, ficou errado aí esse card, vou até mudar aqui agora, tá? É 2025 para 2026 que ele vai estar exercendo essa função, e nessa função que ele vai estar exercendo, é você quem vai escolher, é você quem vai fazer isso, é você quem vai estar ali escolhendo essa pessoa. Então, você vai pegar isso aqui e vai colocar 6 nomes, tá? 6 nomes que você vai estar escolhendo para estarem sendo os novos diáconos, as novas diaconisas ali da igreja. São 6 pessoas que você percebeu que estão ali exercendo a função de que nós vimos agora, as qualificações que nós vimos ali agora há pouco, e você vai estar escolhendo, vai colocar o nome dessas pessoas. No domingo pela manhã, você vai escrever os nomes, vai colocar no lugar pré-determinado, numa urnazinha que nós vamos deixar lá, e à noite nós já vamos estar apresentando. Durante o dia eu vou fazer a contagem dos votos, e à noite nós vamos estar apresentando os novos diáconos e as novas diaconisas, agradecendo por aqueles que exerceram a função, caso não sejam reeleitos. Hoje, como eu disse, nós temos um diácono, 5 diaconisas, eles podem ser reeleitos também, se a igreja percebeu que eles exerceram bem a função. Ficaram apenas por 8 meses, se não me engano, exercendo essa função, mas agora teremos um ano para observar isso, e esse vídeo vai continuar ali guardado para que você esteja vendo essas qualificações, para que você se qualifique, ou que você perceba pessoas que estão qualificadas a poderem estar exercendo essa função do diaconato, tá bom? Então, vá pensando direitinho, daqui a 2 semanas a nossa eleição, no caso do vídeo que nós estamos postando hoje, dia 20 de novembro de 2024, dia 1º é a nossa eleição, você vai escolher assim,
baseados na palavra de Deus, porque a igreja primitiva escolheu os seus diáconos, também vamos escolher. A pessoa vai estar exercendo essa função por um período e exercendo com excelência, vai ser reeleita e pode ser reeleita indefinidamente. Tá? Foi como nós escolhemos fazer aqui no Crucificados com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você passar isso para alguém de alguma outra igreja depois, porque esse vídeo vai estar aí no YouTube, você está vendo pelo YouTube, mas é somente quem tem um link que vai ver. Não está aberto para qualquer um entrar lá no meu canal e poder assistir. Somente quem tem um link, se você compartilhar o link, a pessoa também vai poder ver. Tá? Se quiser também seguir aí essa ideia, pensamos aqui num modelo bíblico para estar exercendo a função, e aqueles que exercerem, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez agradecendo a você que está cumprindo essa função, que Deus abençoe você com grande força, e você que vai exercer, que sempre volte a esse vídeo aqui para estar vendo essas qualificações e fazer da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe sempre, e a paz do Senhor!